Salve galera, tudo bom? Pessoal, a gente vem falando sobre os sofistas, tá? E o tema dos sofistas, né? Ele está diretamente ligado com uma noção que é o relativismo, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, a gente vai tentar entender o que é o relativismo, né? E vai falar um pouquinho do porquê que os sofistas têm a ver com essa noção, tá? Show? Então, vamos lá. Antes da gente chegar nesse ponto, né, antes da gente falar sobre o que é relativismo, eu queria retomar um pouco da discussão, né, sobre os sofistas. Então, assim, a gente viu que os sofistas eram professores, né, que viveram lá na Grécia antiga, lá por volta do século 5, 4 a.C., e que eles foram importantes para difundir valores democráticos, né, já que eles difundiram, né, a ideia de que as decisões deveriam ser feitas com base em debates, argumentos, né, em que as pessoas disputassem, né, o poder, né, disputassem suas pautas, seja política, seja de outros assuntos, por meio da disputa de ideias, né, e não por meio da imposição, tá? Então meio que eles valorizaram essa coisa do debate, da argumentação, da retórica, né? Então eles eram professores de retórica, né? Isso eu já comentei com vocês em outro vídeo. E eles também davam aulas de conhecimentos gerais, eram uma espécie de professores particulares, tá? Então, assim, beleza, né? Os sofistas ensinavam as pessoas retórica, né? Ou seja, ensinavam elas a falar bem em público, a conseguir debater, né? A conseguir desenvolver bons argumentos, a conseguir se expressar bem, né? Expressar bem suas ideias. E a gente sabe muito bem que isso é fundamental na nossa vida, né? Isso é fundamental é, é, no nosso dia a dia, sobretudo na política, tá? Então, essa coisa toda de tomar decisões com base no embate de ideias foi algo que os sofistas difundiram, né? Ou seja, eles botaram, né, para frente essa ideia, eles fizeram a cabeça de muita gente a respeito disso. Por isso até que na Grécia, sobretudo na cidade de Atenas, havia uma valorização muito grande da argumentação, da retórica, do debate, né? Eles era uma cultura que cultivava isso, né? E os sofistas eles tinham um papel muito importante, tá? A gente também comentou que isso tem um ponto negativo, né? Que algumas pessoas criticavam os sofistas no seguinte sentido: à medida que as pessoas fossem desenvolvendo sua retórica, que elas ficassem muito habilidosas com a fala, com, com, com poder de convencimento, com poder de envolver as outras pessoas com o discurso delas, elas poderiam usar isso de uma forma ruim, né? Ou seja, elas poderiam enganar as pessoas, elas poderiam ludibriar as pessoas, elas poderiam faltar com a verdade e ainda assim parecerem convincentes. Elas poderiam passar a imagem de que sabiam muito mais do que realmente sabiam pelo fato delas falarem bem, tá? Então isso era uma preocupação. E assim, alguns filósofos, né, e pessoas também do período criticavam os sofistas no seguinte ponto, né? Para eles, os sofistas valorizavam muito a retórica, né? E pouco a verdade, tá bom? Aí entra um ponto que é o seguinte, tá? Isso para os sofistas, essa crítica para os sofistas, não era tão importante, tá? Por quê? Porque os sofistas não acreditavam em verdades absolutas, tá? Eles acreditavam que as pessoas têm pontos de vista diferentes, que cada pessoa tem seu ponto de vista, tá bom? E para quem tem uma noção do que
do que significa relativismo, né, a gente já chegou nesse ponto, tá? Então, relativismo tem a ver com isso. Eu não sei se em algum momento vocês já, sim, estavam trocando uma ideia com alguém e a pessoa chegou para você e falou: Ah, mas isso aí que você está falando é relativo, né? Ou então ela chegou e falou: Ah, mas isso que você está falando é subjetivo. Se alguém em alguma conversa, em algum momento, falou isso para vocês ou vocês escutaram isso em alguma ocasião, o que que essa pessoa está querendo dizer, né? Quando uma pessoa diz que o que você disse é relativo, ela está dizendo que cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Você tem o seu, ela tem o dela, né? Significa a mesma coisa que dizer que aquilo é subjetivo, né? Tem a ver com a nossa subjetividade, ou seja, com algo que é próprio nosso, com o nosso modo de ver aquilo, né? Então, quando eu digo que uma coisa, uma opinião é subjetiva, é relativa, eu estou dizendo basicamente isso, tá? Então, os relativistas eles acreditavam que cada pessoa tem um modo de ver diferente. Por quê? Né? A palavra relativo ela significa tem relação com, né? Então depende de, né? Relativo significa isso, depende de. Então, quando eu digo que algo é relativo, eu estou dizendo, né, um saber, né, uma opinião é relativa, eu estou dizendo que aquela visão, aquela opinião, ela depende da nossa criação, das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa cultura, do tempo que a gente vive. Então é como se o nosso conhecimento, a nossa opinião sempre dependesse de tudo isso, das nossas experiências, da nossa cultura, das nossas vivências, né? Então cada pessoa vai formando um olhar diferente para a realidade, né? Portanto, cada pessoa enxerga as coisas de uma forma diferente, né? Os sofistas eram relativistas, ou seja, eles não acreditavam em verdades absolutas, tá? E pegando essa explicação que eu dei aqui, se cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? Diria um sofista qualquer, né, daquela época. Se cada pessoa enxerga as coisas de um jeito diferente, que mal tem uma pessoa convencer a outra de alguma coisa, tá? Faz sentido isso, galera? Era assim que os sofistas, né, de modo geral, enxergavam as coisas, tá bom? Mas em contraposição a isso, né, a gente poderia ter um olhar objetivista, né, de que o conhecimento é objetivo. O que que essa segunda posição, diferente da dos sofistas, quer dizer, tá? Se eu digo que o conhecimento é objetivo, eu estou dizendo que existe uma forma melhor ou mais correta de interpretar certas coisas, tá? É isso que significa dizer que um conhecimento é objetivo. Então, se eu digo que existe uma forma melhor ou mais correta de entender alguma coisa, eu estou dizendo que quem entende da forma correta, quem melhor entende alguma coisa, está com a razão, está mais próximo da verdade. E quem entende de forma diferente da forma correta está equivocado, tá? Esse outro ponto de vista faz sentido? E aí? Nesse outro ponto de vista, né, nessa visão que é objetivista e não relativa ou subjetivista, você estaria dizendo que certas opiniões estão mais próximas da verdade, estão mais corretas, tá? E aí a gente tem essa problemática. Era nesse sentido que muitas pessoas diziam que os sofistas não valorizavam tanto a verdade, tá? E assim, as duas visões fazem sentido, tá bom? E assim, vai ter situação que você vai ver duas pessoas discutindo que uma tá falando um monte de abobrinha e a outra tá tá pautado em informações, em fontes confiáveis, né? E o cara
que está falando bobagem, ele pode muito bem falar, ah, mas isso aí é relativo, isso aí é subjetivo. Ah, eu tenho minha opinião, você a sua, todo mundo tem direito a uma opinião. Essa seria uma postura de um relativista. Mas às vezes a gente percebe que isso não faz tanto sentido assim, tá? Em outras ocasiões, claramente, é, é, aquela discussão está levando em conta uma opinião, algo que está no campo mesmo da opinião, e a gente de repente possa considerar que ambas pessoas têm seu ponto de vista diferente, que esses dois pontos de vista são válidos, tá bom? É, então, assim, fica pra gente esse problema, né? Por vezes, e aí aqui sou eu falando, por vezes faz sentido a gente aceitar um certo relativismo, de dizer que certos assuntos eles são mais opinativos, mais relativos, mas vão ter muitos casos em que a gente vai ter que dar mais razão para uma posição, para um ponto de vista, porque esse ponto de vista está mais pautado pela verdade, né? Só para a gente fechar esse vídeo e, e dar um exemplo mais atual, né? Imagine uma pessoa que começou a assistir algum canal de youtuber qualquer, né? Esse canal de YouTube, o cara acredita, o cara que faz esses vídeos, né? O cara acredita em um monte de teoria da conspiração, o cara tira as opiniões dele, sabe-se lá de onde, né? E a gente pensar num outro caso de uma pessoa que faz um canal do YouTube, mas ele busca referências, ele coloca as referências que são confiáveis, né, para ele montar os vídeos dele na descrição do vídeo, né? Qual desses dois canais, né, estaria mais com a razão, né? Será que isso seria relativo? Será que dá para a gente dizer que, mas um tem um ponto de vista diferente do outro, os dois são válidos, né? Será que dá para a gente pensar dessa forma? Tá? Esse é um problema do relativismo, né? Nem sempre o relativismo faz sentido. Mas também, em outras situações, uma posição objetivista, a gente achar que um conhecimento, um saber, ou que a nossa opinião é objetiva, que a gente está com a verdade, né? Pode fazer com que a gente queira impor nossas ideias, né? E a gente também se cegar, achando que a gente está com a razão, que a gente é detentor da verdade absoluta, e não. O que a gente tem é uma opinião, é um ponto de vista, que pode de repente ser relativizado, tá? Então, assim, galera, com esse vídeo eu queria falar um pouco de relativismo e apresentar a vocês esses problemas. Esse vídeo é mais para vocês pensarem sobre isso, tá? E vocês entenderem também qual é a diferença de eu dizer que um conhecimento é relativo, ou seja, eu dizer que ele depende da visão de cada um, e eu dizer que um conhecimento é objetivo, tal como 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2 é algo objetivo. Não depende do ponto de vista de cada um, né? Se você achar que 1 mais 1 é 3, você está errado, tá bom? É mais para apresentar para vocês essa ideia e para a gente discutir um pouco como é que essa problemática entra aí nesse tema, né, dos sofistas. Valeu, galera. Abração.